Olá, meu nome é Marcelo Gomes, sou professor da escola Centro de Educação Integrado, professor Eliseu Viana. Eu sou a professora Mônica Késia, da Escola Municipal Professor Manuel Assis. Essa é uma aula de História com o tema Origem da Espécie Humana. De onde nós viemos? A pergunta de onde nós viemos sempre intrigou a humanidade. A humanidade, ao longo de sua história, criou inúmeras teorias na tentativa de responder essa questão. As várias hipóteses distintas podem ser agrupadas em dois conjuntos. As teorias culturais religiosas, chamadas também de criacionistas, tratam o surgimento do ser humano como algo divino. E as teorias científicas, que tentam criar hipóteses sobre a nossa origem, baseando-se em fósseis e artefatos primitivos. Teorias culturais religiosas. Criacionismo judaico-cristão. Dentre as teorias culturais religiosas, merece o nosso destaque a teoria do criacionismo judaico-cristão. Ela trata a criação do ser humano como obra de um ser divino, Deus. Deus é um ser dotado de grandes poderes. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E após criar o mundo, ele resolve dar vida ao ser humano, à sua própria semelhança. Criacionismo e os primeiros seres humanos. O criacionismo judaico-cristão usa como fundamento a Bíblia. No caso da origem do ser humano, o livro de Gênesis no Velho Testamento. Vejamos alguns trechos. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E assim Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. E os seus descendentes se multiplicaram por toda a terra. Teorias científicas. Evolucionismo de Darwin. Dentre as teorias científicas mais aceitas, encontra-se o evolucionismo de Charles Darwin. Charles Robert Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Aos 16 anos, entrou no curso de medicina. Porém, decidiu abandonar o curso quando percebeu, nas aulas de atividades práticas, que ele não tinha afinidade com a área. Vindo de uma família muito religiosa, o pai de Charles Darwin o induziu a frequentar a Universidade de Cambridge, a fim de cursar bacharelado em artes e tornar-se clérigo da Igreja Anglicana. Isso foi crucial para Darwin, pois lá ele conheceu o naturalista botânico John Stevens. Logo se tornaram bons amigos, e John indicou Darwin para participar da tripulação do navio HMS Beagle. A viagem de Darwin. A bordo do navio HMS Beagle,
Darwin viajou por várias partes do mundo. Passou pelo litoral da América do Sul, visitou ilhas na Oceania e navegou pelo litoral da África. Mas um lugar que mereceu um destaque especial foi o arquipélago de Galápagos. Lá, ele notou que em cada ilha existiam espécies endêmicas de pássaros. Endêmico, pessoal, significa algo que só é encontrado em um determinado lugar. A origem das espécies por meio da seleção natural. Os estudos realizados por Darwin resultou na publicação de sua principal obra, A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, que ficou mais conhecida apenas como A Origem das Espécies. Essa obra foi publicada em 1859. Nesse livro, Darwin propôs que os seres vivos teriam um ancestral em comum. E o mecanismo biológico que fez evoluir inúmeras espécies foi a seleção natural. Darwin observou que os indivíduos de uma mesma espécie não são completamente iguais. Há aqueles que são mais adaptados a um determinado ambiente, e estes possuem mais chances de sobreviver e passar suas características genéticas para as futuras gerações, provocando assim a evolução da espécie. Os primeiros humanos. O desenvolvimento da teoria da evolução humana ocorre principalmente através do estudo de fósseis. Fóssil, do latim fossile, que significa extraído da terra. São fragmentos de ossos e ferramentas primitivas. A paleontologia humana é a ciência que estuda os fósseis dos humanos antigos. Geralmente são ossos e dentes. Já a arqueologia estuda os objetos antigos feitos pelos seres humanos, como instrumentos de pedra ou metal, cerâmicas, sepulturas e etc. Onde teria surgido a espécie humana? Os estudos da paleontologia e arqueologia apontam que a origem da espécie humana teria ocorrido no continente africano. É nesse continente que foram encontrados os fósseis mais antigos de hominídeos. Nós fazemos parte do gênero Homo, que provavelmente originou-se do gênero Australopithecus. O fóssil mais famoso de Australopithecus é o de Lucy. Esse fóssil foi encontrado em 1974, na Etiópia. Estima-se que tenha vivido aproximadamente há 3,18 milhões de anos atrás. Vejamos agora algumas espécies do gênero Homo. Homo habilis, período, viveu há aproximadamente 2 milhões de anos. Local, África. Volume cerebral, em torno de 700 centímetros cúbicos. Alimentação, além de vegetais, inclui um pouco de carne. Habilidades, recebeu a denominação Homo habilis, que significa homem habilidoso, porque, segundo os pesquisadores, fabricou os primeiros instrumentos de pedra e madeira. Homo erectus, período, viveu aproximadamente de 1,7 milhão até 300 mil anos atrás. Local, habitou a África e dispersou-se pela Europa e Ásia, mas não chegou à América e nem à Austrália. Volume cerebral, cerca de 900 centímetros cúbicos. Alimentação, era onívoro, isto é, comia vários tipos de alimento. Além dos vegetais, a carne passou a ser muito importante em sua alimentação.
com aproximadamente uma dúzia de padrões definidos e identificáveis, como machados de mão, raspadores e facas. Foram os primeiros hominídeos a praticar a caça de forma organizada e a utilizar o fogo. Homem de Neandertal. Período. Viveu aproximadamente de 135.000 até 34.000 anos atrás. Local. Habitou vasta região do mundo, incluindo partes da Europa, do Oriente Próximo e da Ásia. Volume cerebral, cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Alimentação. Era onívoro. Habilidades. Desenvolveu uma série de instrumentos de pedra, como facas, raspadores e ponta de lança. E instrumentos de osso, cuja construção exigia perfeito controle das mãos. E conceito precioso do trabalho a ser realizado. Segundo alguns pesquisadores, possuía linguagem falada, cuidava dos idosos e doentes, de suas comunidades e praticavam rituais de sepultamento. Provavelmente era mais forte e musculoso que a maioria das pessoas de hoje. Outras características apresentavam algumas semelhanças com os seres humanos atuais, Homo sapiens, como o tamanho do cérebro e com o Homo erectus, como caixa craniana com paredes grossas. Homo sapiens. Período. Constitui a espécie da qual fazemos parte, cujas primeiras evidências arqueológicas foram encontradas na África e datam de cerca de 200.000 anos. Seus fósseis mais antigos, encontrados na Europa, têm cerca de 40.000 anos. Local. Viveu na África, na Ásia, Europa e migrou para a América. Volume cerebral, em torno de 1.350 a 1.400 centímetros cúbicos. Alimentação, onívoro. Habilidades, desenvolvimento da consciência reflexiva, da linguagem falada e escrita, da técnica, da capacidade de expressão artística e do senso de moralidade. Primeiros habitantes da América. A chegada do ser humano ao continente americano gera discussões. Existem duas teorias mais aceitas. Uma seria que gerações pós gerações, os seres humanos migraram da África para a Europa e em seguida para a Ásia. Da Ásia, conseguiu acessar terras americanas pelo Estreito de Bering. Outra teoria fala que a partir da Ásia, grupos humanos colonizaram ilha após ilha da Oceania e a partir da Oceania teriam chegado na América do Sul. Existe ainda uma outra teoria que junta as duas primeiras, falando que a chegada na América ocorreu tanto pelo Estreito de Bering quanto pela Oceania. Resumindo a aula. As teorias culturais religiosas explicam que a origem dos seres humanos foi um ato divino. A teoria judaico-cristã fala que Deus criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva. Os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram por toda a terra. A teoria evolucionista de Darwin fala que todos os seres vivos possuem um ancestral em comum. Na seleção natural, o representante de uma espécie mais bem adaptada ao meio passaria sua genética para as futuras gerações.
A paleontologia humana e a arqueologia indicam que os primeiros hominídeos teriam surgido na África. O ser humano moderno pertence ao grupo chamado Homo sapiens. Alguns cientistas defendem que os primeiros seres humanos chegaram na América pelo Estreito de Bering. Outros defendem que a migração humana para a América ocorreu pela Oceania. Agora leia a indicação de texto e não se esqueçam de realizar as atividades no prazo. Até a próxima aula e bons estudos!